Olá, senhores, bora para mais uma questãozinha de lançamento oblíquo. Olha só, um projétil é lançado do solo numa direção que forma um ângulo θ com a horizontal. Sabe-se que ele atinge uma altura h máxima de 15 metros e que sua velocidade no ponto de altura máxima é v igual a 10 metros por segundo. Adote g igual a 10 metros por segundo a cada segundo e determine item A velocidade inicial, item B, o ângulo θ de lançamento, no item C, o tempo de permanência no ar e no item D, o alcance, né, o alcance horizontal. Bom, o que nós estamos acontecendo aqui seria isso daqui, ó. Nós temos um corpo que é lançado de um plano horizontal com uma certa velocidade inicial que nós não conhecemos, vou chamar essa velocidade de V0, e inclinada de um ângulo θ em relação a esta horizontal. Esse corpo vai subir até uma altura máxima e depois descer alcançando o solo novamente. Quando ele chega nessa altura máxima, ele garante para nós que a altura máxima atingida pela bolinha aqui vale 15 metros. E que também, quando ele está na altura máxima, que é quando ele para de subir, isso significa que a componente vertical da bolinha vale zero, da velocidade dela, né? Vale zero. E que, portanto, ela tem apenas a componente horizontal, que a gente costuma chamar de Vx. Esse Vx, no caso, ele fala que vale V e que esse V vale 10 metros por segundo. Então, perceba que nós conhecemos a componente horizontal desse movimento, certo? Se a gente decompor essa velocidade aqui, ó, V0, eu vou achar uma componente em x e uma componente em y, né? Projetar a sombra dela em x e também em y. Então, se eu projetar aqui em x, essa componente é a Vx, que nós já sabemos que vale 10 metros por segundo. Agora, a componente vertical é o que nós vamos chamar de VY0. E essas componentes, obviamente, nós sabemos que são Vx, é o V0, que eu estou decompondo com o ângulo θ entre eles, enquanto esse VY0 é o V0 seno de θ para nós. Com essas informações, nós vamos aí descobrir, então, a velocidade inicial, o ângulo θ, o tempo de permanência e, principalmente, o alcance horizontal. O alcance horizontal, que seria esse daqui, né? A distância adesão, desde o ponto de partida da bolinha até o ponto de chegada dela novamente no solo, né? Até o primeiro kick dela aqui no solo para nós. Belezinha? Para isso, meninos, olha o que a gente vai poder pensar. Lembrando que aqui nós temos uma aceleração da gravidade vertical e para baixo, aceleração da gravidade que ele considera como 10 metros por segundo a cada segundo. E a primeira relação que nós vamos trabalhar é na vertical. Olha que bonitinho. Na vertical, vamos lembrar, né, o nosso movimento, ele é uniformemente variado. Uma relação que a gente pode usar aqui, já que na vertical nós conhecemos a velocidade final e também o deslocamento dela na vertical, a projeção vertical, né? Ela sobe aquela altura de 15 metros até a altura máxima. Então, uma equação bacana que a gente poderia trabalhar aqui, ó, seria a equação do Torricelli. V final ao quadrado é V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Nesse caso, o V final é o nosso VY, o V inicial é o nosso VY0, a aceleração é a gravidade e o ΔS seria aquela altura máxima lá, que nós vamos chamar aqui de H, certo? Então, colocando os valores, o VY nós sabemos que vale zero, e zero ao quadrado dá zero. O VY0 é o V0 seno de θ. Como está elevado ao quadrado, então tudo isso daqui ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que é negativa, porque atrapalha a subida, né? Então, vale menos 10. E vezes a altura, que vale 15. O 10 vezes 15 dá 150, vezes 2 dá 300 negativo. Esse 300 negativo passa para o outro lado da igualdade, ele fica positivo para nós, né? E aí agora, a gente pode extrair raiz quadrada de um lado e, para manter a igualdade, extrair raiz quadrada do outro. Portanto, nós vamos chegar aqui, raiz quadrada de V0 ao quadrado é V0. Raiz quadrada de seno de θ ao quadrado é seno θ. E raiz quadrada de 300, senhores, 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100, não é verdade? 300 é 3 vezes 100. Se você tirar o 100 da raiz quadrada de 100 é 10 vezes raiz de 3. Em outras palavras, ó, a gente descobre que o V0, ele vale 10 raiz de 3, tudo isso dividido pelo seno de θ.
Essa primeira equação que nós chegamos aqui, nós vamos poder substituir agora na segunda equação que nós vamos encontrar lá do nosso movimento horizontal, que é o nosso movimento uniforme, né? Lá no movimento horizontal, nós temos a componente horizontal da velocidade Vx. Olha que bonitinho, Vx, eu sei que é V0 cosseno de θ. E esse V0 que nós acabamos de descobrir aqui, ó, nós vamos substituir nessa relação. Então, vou passar um traço aqui só para a gente organizar os espaços aqui para nós, ó. Então, dessa forma, nós vamos ter aqui, ó. Ô, meu pai, tá difícil desenhar uma linha reta aqui, hein? Agora vai. Então, olha só. O Vx, nós sabemos quanto é que ele vale. O Vx vale 10 metros por segundo. Isso foi garantido pelo texto. O V0, ele vale 10 vezes raiz de 3 sobre seno de θ. Tudo isso ainda multiplicado por cosseno θ. Aqui percebo que dá para simplificar, ó, o 10 pelo 10 sobra 1. E aí eu vou passar o seno θ para o lado esquerdo multiplicando. O cosseno θ para o lado esquerdo dividindo. E do lado direito da igualdade vai sobrar apenas para nós o raiz de 3. Seno sobre cosseno é a mesma coisa que tangente, né? Então, tangente de θ vale raiz de 3. O ângulo, que se você calcula a tangente chega em raiz de 3, é o ângulo de 60 graus. Dessa forma, meninos, a gente acaba de responder aqui, ó, o item B para nós, né? O ângulo θ de lançamento, o ângulo θ vale 60 graus. Agora, trabalhando na horizontal de novo, ó, você sabe que Vx é o V0 cosseno de θ. O Vx nós sabemos que vale 10. O V0 é o que nós queremos. E o cosseno de θ seria cosseno de 60. Lembre-se que o cosseno de 60 vale meio. E aí esse meio, que está multiplicando, passa dividindo. A gente descobre, então, que a velocidade inicial vai ser o 10 dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, a gente chega aqui, a velocidade vale 20 metros por segundo. Então, agora a gente acaba de responder o item A para nós aqui, certo? Só que agora ele quer no item C o tempo de permanência no ar. Bom, vamos lá. Trabalhando na vertical, eu vou descobrir o tempo de subida. Quer ver se, ó, na vertical, de novo, vertical é move para nós, né? Eu vou aplicar a equação no VVatt. Olha que bonitinho, vai ficar V igual V0 mais A vezes o T. O tempo aqui, no caso, é o tempo de subida, né? Nesse caso, o V final é o nosso VY, o V inicial é o nosso VY0, a aceleração, a gravidade e o tempo de subida é o que nós queremos aqui. Então, substituindo os valores que nós temos aí, ó, até chegar na altura máxima, nós sabemos que a velocidade VY vale 0. A VY inicial é o V0 seno de 60 graus. A aceleração da gravidade é o G, que vale menos 10. Então, agora, esse menos 10 passa para o outro lado positivo, nós vamos ficar 10 vezes T, igual V0, que nós sabemos que vale 20, vezes seno de 60, que nós sabemos que vale raiz de 3 sobre 2. Aqui um 0 corta com 0, o 2 corta com 2, e, portanto, a gente descobre que o tempo de subida ele vale raiz de 3 segundos. Mas vamos lá. O tempo de subida aqui, meninos, é exatamente igual ao tempo de descida, né? Então, nós podemos falar que o ΔT total vai ser 2 vezes esse tempo, raiz de 3 segundos. Portanto, o tempo total de voo é o dobro do tempo de subida, né? Ou o tempo de subida mais o tempo de descida, que dá 2 raiz de 3 segundos para nós. Essa foi a resposta do item C. E para finalizar, o item D, ele pede para a gente calcular o alcance horizontal, né? Para isso, nós vamos trabalhar com a horizontal. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Nesse caso, a velocidade é a Vx, o ΔS é o alcance, e o ΔT é o que nós acabamos de encontrar. Então, nós vamos poder falar que esse alcance, ó, é a velocidade Vx, que vale 10, e o tempo que estava dividindo passa multiplicando, então 10 vezes 2 raiz de 3, portanto, a gente chega que isso daqui vale 20 raiz de 3 metros, o alcance horizontal desse corpinho. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.